Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de investimentos. Na aula de agora, nós vamos falar sobre a volatilidade dos ativos, o risco de uma carteira e sobre o índice Sharpe. Tá? Assim, para nós calcularmos, tá, o retorno de uma carteira de investimentos, é muito simples. Tá? Talvez seja um dos cálculos mais simples que tem para fazer o cálculo nos investimentos. O que você tem que fazer? Primeiro nós temos que ter os dados, que é o valor inicial da nossa cota, da nossa carteira de investimentos. Normalmente esse valor inicial vai ser 1, tá? É um valor arbitrário, mas nós podemos colocar R$1, que é o valor da nossa cota inicialmente. E nós temos que pegar depois o valor final do período que nós queremos. Vamos fazer um exemplo bastante simples aqui agora. Vamos imaginar a variação de uma carteira de investimentos no prazo de um ano. Tá? 2015, janeiro de 2015 para janeiro de 2016. O início dessa carteira de investimentos tem a cota no valor de R$1. E vamos dizer, tá, hipoteticamente falando, que em janeiro de 2016, essa mesma cota dessa carteira de investimentos está em 1,25. Como é que eu calculo a rentabilidade? Claro que olhando aqui, de 1 para 1,25 a gente sabe que a rentabilidade é 25%. Mas se os valores forem diferentes, eu vou mostrar como é que é a fórmula para vocês fazerem depois em casa, quando vocês estiverem cuidando dos investimentos de vocês. Então você pega o valor final, tá? Ou seja, a variação da rentabilidade de uma carteira de investimentos é valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial. O valor final é 1,25 menos 1 dividido por 1. Resultado, 0,25. Se nós multiplicarmos por 100 para transformar em percentual, 25%. Tá? Então essa é a fórmula. Valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial. Você vai ter o retorno, você vai ter o resultado do retorno dessa carteira de investimentos num período. Tá? E depois, se for janeiro de 2016 para janeiro de 2017, como é que você calcula? Então 1,25 vai ser o novo valor inicial. Aí você vai pegar o valor final, que vai ser o valor da tua carteira, da tua cota em 2017, divide depois pelo valor inicial e você vai ter o retorno. Essa é a fórmula para você calcular o retorno sobre uma carteira de investimentos, sobre a cota da tua carteira de investimentos. Tá certo? E toda vez que você vai criar uma carteira de investimentos, essa carteira vai conter ativos diferentes. Tá? Que vai ter rentabilidades diferentes. Uns vão render mais, uns vão render menos. E dependendo do período, tá? Isso vai se modificar. Aquele fundo que rendeu mais passa a render menos, um fundo que estava rendendo menos passa a render mais. E alguns fundos de investimento que tu vai incluir na tua carteira, às vezes eles vão ter uma rentabilidade que a gente chama de reloginho. Né? Eles sempre vão render a mesma coisa, que não tem um risco muito grande. E aí nós podemos calcular a volatilidade dessa carteira de investimentos. Então, se você dê uma olhada no nosso estudo em texto que a gente fez aqui embaixo, bem completo, tá? Eu sugiro que você, além de assistir o vídeo, também veja o estudo em texto, que ele está completíssimo, ele é um agregador para o teu estudo, tá? Não deixe de ler. Tu vai ver que a gente colocou um exemplo ali bem interessante sobre uma carteira de investimentos. Tá? Essa carteira começou lá em 2012, passou por 2013, 2014, 2015 e 2016. E ela veio tendo a evolução da cota nesse período. Começou lá em 2012 em R$1 e ela veio evoluindo nos anos subsequentes, tá? Como vocês podem ver na tabela. E nós vamos calcular a volatilidade dessa carteira para saber qual é o risco e retorno que essa carteira está tendo. Tá certo? Então, eu vou colocar a tabela aqui na tela para vocês olharem e eu vou te ensinar como é que tu vai fazer o cálculo. A gente já fez esse cálculo aqui numa aula anterior, mas nós vamos fazer novamente agora sobre uma carteira de investimentos. Tá ok? Então vamos ver aqui a tabela para nós calcularmos o desvio padrão dessa carteira de investimentos. Então, em 2012, o valor da cota era R$1, que foi o início. Em 2013, o valor da cota estava em 1,15. Logo, o retorno que essa cota teve foi de 15%. Tá? Em 2014, a cota já estava valendo 1,18. Logo, o retorno que essa cota teve foi de 2,6% sobre o valor anterior. Em 2015,
essa cota estava em 1,26, teve uma valorização do ano anterior de 6,78%. Em 2016, a cota passou a valer 1,33, que teve uma valorização de 5,5% do ano anterior. Como a gente pode ver na estrutura aqui, a cota começou em 2012 em 1, em 2016 estava valendo 1,33, logo ela teve uma valorização no período de 33%. A média de retorno dessa cota, dessa carteira de investimentos, é 7,48%. Então a média, tá? Uma média do retorno dessa carteira foi de 7,48%. Agora nós temos que colocar numa tabela ao lado, né, na coluna ao lado, nós temos que fazer o retorno menos a média. Então, como a média foi de 7,48%, tá, nós vamos dividir por 100 esse valor para nós transformarmos isso num numeral decimal. Então vai ficar 0,07486, exatamente como está aqui na tabela. Aí tu pega o retorno e diminui pela média. Nisso, então nós vamos fazer 0,15 menos 0,0746 e vai dar o resultado ali, 0,7514. Lá no ano de 2014 a gente faz a mesma coisa, que o resultado vai ficar 0,04877. A gente faz a mesma coisa para 2015, que o resultado vai ficar 0,00706. E a mesma coisa para 2016, 0,01930. É só fazer o retorno menos a média que tu vai chegar nesse resultado. Depois, na coluna ao lado, a gente vai fazer o retorno menos a média, né, o resultado do retorno menos a média e elevar ao quadrado. Então é só tu pegar os valores e elevar ao quadrado que nós vamos ter ali os resultados nessa última coluna. Tá? Depois de feito isso, você faz a soma dessa última coluna, que vai dar o resultado de 0,00845. Esse é o resultado do retorno menos a média elevado ao quadrado. Chegando nisso, nós vamos dividir esse valor pelo número de períodos menos 1. O número de períodos que nós calculamos foi 4, 2013, 14, 15 e 16. 2012 a gente exclui porque não teve rentabilidade no período, começa em 2013. Então foram 4 períodos menos 1, nós temos então no total 3. Nós pegamos esse valor 0,00845 e dividimos por 3. Qual é o resultado? 0,00282. Nós temos que tirar a raiz quadrada desse valor para descobrirmos o desvio padrão. A raiz quadrada de 0,00282 é 0,05306. Com isso, nós multiplicarmos por 100 esse valor, nós vamos chegar em 5,3%. 5,3% é o desvio padrão dessa carteira. Quanto maior for o desvio padrão, maior é o risco que essa carteira está tendo. Quanto menor o desvio padrão, menor é o risco que essa carteira está tendo, ok? Vocês devem lembrar que numa aula anterior nós já estudamos sobre o desvio padrão e aprendemos como fazer o cálculo, e é a mesma forma aqui, só que na outra ocasião a gente fez de um ativo isolado e agora nós estamos fazendo de uma carteira que é, na verdade, o valor da cota de uma carteira de investimentos de vários períodos. Certo, pessoal? Agora vamos ver como é que a gente faz para calcular o índice Sharpe de uma carteira de investimentos. Muito bem, e agora nós vamos ver sobre o índice Sharpe. O que é o índice Sharpe? Ele é usado muito em carteiras de fundos de investimento para medir o risco dessa carteira. Quanto maior o índice Sharpe, melhor. Quanto menor, pior. E o resultado pode ser positivo ou negativo. Vou explicar melhor como é que funciona o índice Sharpe. Ele é usado para medir o quanto risco você corre frente ao juro livre de risco que tu pode ganhar. Por exemplo, quando você investe em títulos públicos ou fundos DI, que são as LFTs, né, do Tesouro Nacional, ou os fundos de investimento que investem em ativos que são atrelados à Selic, ao CDI, esses investimentos são livres de risco. Porque quem garante é o governo federal e é o investimento menos arriscado que tem no Brasil. Então a gente chama aqui no mercado financeiro que são os investimentos livres de risco. Quanto está a taxa Selic? Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic está em 14,25%. Logo, qualquer investimento que render 14,25% está rendendo tanto quanto o investimento livre de risco. E se esse investimento tiver risco,
quer dizer que o índice de Sharpe vai ser negativo. Então, todo investimento que tem risco tem que render mais do que o que está rendendo a taxa Selic no momento. Então, quando a gente vai calcular o índice Sharpe, a gente se baseia quanto está rendendo a minha carteira de investimentos, quanto está rendendo o investimento livre de risco, e nós vamos dividir isso pelo desvio padrão da carteira. Então nós vamos fazer um exemplo do cálculo de volatilidade que nós usamos antes. O resultado de volatilidade da nossa carteira foi de 5,3%, ok? Então vamos imaginar que a nossa carteira de investimentos deu 18% de rentabilidade no período. E a taxa livre de risco, ou seja, a taxa Selic, está em 14%. Então nós vamos fazer como? A gente faz o resultado da nossa carteira menos a taxa livre de risco e divide pelo desvio padrão. O resultado vai ser o índice Sharpe. Então, 18 menos 14 dividido por 5,3, que é o desvio padrão, o resultado é 0,75. 0,75 é o índice de Sharpe da nossa carteira. Lembrando, quanto maior for o índice Sharpe, melhor. Quer dizer que o retorno frente ao risco está sendo melhor. Se o índice Sharpe for negativo, quer dizer que o retorno da carteira de investimentos está sendo menor do que um investimento livre de risco. E seria melhor tirar aquele investimento e ir para um investimento onde existe, ou numa LFT do Tesouro Nacional, ou num fundo DI, onde o risco é bem mais reduzido. Então, recapitulando, Sharpe negativo, carteira com risco-retorno ruim. Sharpe positivo, carteira com risco-retorno bom. Então sempre opte por fundos de investimento que tenham um índice Sharpe maior do que zero e de preferência quanto maior, melhor. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula.